pessoal, estou gravando mais esse vídeo da aula de algoritmos e técnicas de programação para a gente dar sequência no nosso conteúdo, né? A gente falou um pouquinho sobre técnica de programação, a gente já falou sobre algoritmo, os tipos de algoritmos, e agora a gente vai falar sobre um tema bastante importante que são as variáveis. E aí, como o próprio nome diz, é algo que pode sofrer algum tipo de variação. E o que são efetivamente as variáveis, né? A variável na linguagem de programação, na programação, ela é um local onde eu vou armazenar determinadas informações, né? E ela pode ter o que? Vários tipos de dados, né? Então vamos pensar um pouquinho, voltando ao que a gente estava conversando nas outras duas videoaulas, né? A gente falou um pouquinho sobre a média do aluno. Então, quando a gente fala da média do aluno, né, das notas do aluno, então a gente falou assim, que é a B1, é a B2 e a média. Só que em programação, a gente precisa armazenar essas informações em algum local. E onde que a gente vai armazenar? Nas variáveis. Então, vamos pensar um pouquinho. Se a gente está falando nas variáveis, essa variável, por exemplo, ela pode ser do tipo inteira. Eu posso só armazenar, por exemplo, 5, 3, 8. Não, né, gente? A gente precisa o quê? De um número quebrado, né? De um decimal. Então, no caso aí, a B1, a B2, elas teriam que ser o quê? Variáveis do tipo decimal, né? E a média? A média é a soma das duas. E se as duas são decimais, então a média também ela precisa ser o quê? Decimal. Então, se a gente fosse definir as nossas variáveis para aquele primeiro problema, elas seriam as variáveis B1, B2 e média. E elas teriam que ser do quê? Do tipo decimal, ou seja, do tipo quebrado, né? Se a gente for falar em tipo, a gente vai falar assim, né? A gente pode ter variável do tipo inteira, a gente pode ter variável do tipo decimal, a gente pode ter variável do tipo booleana. O que é booleana, gente? Variáveis do tipo verdadeiro ou falso. A gente pode ter variáveis só de texto e a gente pode ter variáveis constantes, tá? E aí, se a gente for falar isso na linguagem de programação, por exemplo, inteiro seria int, o decimal seria um double ou float. Se a gente estivesse falando de booleano é bool. Se a gente estivesse falando de texto seria char ou string. Se a gente estivesse falando de constante é uma const, que seria uma variável constante. Então, basicamente, quando a gente fala de variável, a variável é um local onde a gente armazena as informações e ela pode ter o que? Diferentes tipos de informação. E aí eu preciso fazer o que? Eu preciso definir o meu tipo de variável, né? Então, como eu estou colocando aqui, ela pode ser inteira, ela pode ser decimal, ela pode ser um texto. Então, a gente precisa definir qual a informação que ela vai armazenar. Tudo bem, gente? Então, pense que a variável é sempre um local onde a gente vai armazenar as nossas informações no nosso algoritmo, e as variáveis elas podem ter alguns tipos definidos, né? Que é o inteiro, que é o decimal, que é o texto, que é uma constante, que é o booleano, que é o verdadeiro ou falso. E é assim que a gente define as nossas variáveis. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo. Um abraço e até a próxima.